E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos, tá? Aos nossos trabalhos. Hoje eu quero falar sobre esse primeiro episódio da série dos Lanternas, né? Só Lanternas porque o verde ficou meio assim... não tô aqui. Eu me chamo Matheus, você tá no canal Terra 3 e a gente vai abordar esses assuntos dentro dessa série depois da vinhetinha e depois de jabá, tá certo? Te espero lá. Eu queria fazer um negócio bem descolado, mas fiquei meio Sérgio Malandro. E vai tomando. Te vejo lá. Calma, antes de tudo, obviamente, eu tenho que convidar vocês a conhecer a Cameware, tá? A Cameware é uma loja de roupas aí, estamparias, virtual. Você vai lá, pega a sua encomendazinha bonitinha, alinha o seu guarda-roupa com o seu gosto pela cultura pop. Só maravilhas. Vai estar pipocando aí um QR Code na sua tela. Se você entrar por esse QR Code ou pelo link que estará nessa descrição do vídeo, você vai cair na loja da Terra 3 lá na Cameware, tá certo? Aí você pode se servir à vontade e não se detém apenas aos produtos da Terra 3 que estão lá na Cameware, tá? A loja tem uma infinidade de coisas maravilhosas para você consumir aí, para você celebrar e se divertir, tá certo? E outra celebração também é que se você usar o cupom Terra 3, você vai ganhar 5% de desconto em toda a loja. Não perde essa oportunidade. Vai lá, usa o cupom Terra 3 e para de andar pelado na rua. Então, rapaziada, pela análise dos trailers que eu fiz aqui no canal, vocês já sabem que eu não sou o maior fã dessa série aí, tá? Embora o penúltimo trailer tenha me deixado bastante curioso sobre o rumo que a série ele ia tomar, né? E a qualidade do roteiro que seria empregada nessa série, tá? Algumas coisas eu já quero tirar da frente que pra mim são um problema. São um problema dentro dessa série. Que pode haver dois lanternas no mesmo setor? Pode. Não só pode, como acontece, tá? Como está acontecendo. Então, pra mim, isso é uma quebra dentro do próprio universo que o James Gunn tá construindo. Bem dentro do próprio universo DC aí, né? Porque, se você pegar nas HQs, essa mesmo Lanterna Corps ou Lanterna Verde que tá saindo semanal aí pela Panini, tá? A gente vai ver que tem um calhambaço de lanternas no mesmo setor, né? Quando eles estão em missão mesmo, às vezes ele deixa até outros setores desprotegidos para resolver um BO em algum outro setor. Então, isso acontece, tá? E outra, no setor da Terra também tem lanternas fixos, praticamente 4 lanternas fixos, que é o Simon, a Jessica Cruz, o Hal Jordan e o John Stewart. Esses 4 lanternas, eles ficam, porra, direto no setor da Terra. Direto, tá ligado? Então sim, isso acontece, tá? Isso acontece. Então essa ondinha de que não tem 2 lanternas, isso é papo desse produto aí. E que falha porque a gente tem o Guy Gardner. Nesse mesmo período aí. A gente tem o Guy Gardner e o Hal Jordan no mesmo setor, né? Então essa história de, sei lá, não poder ter 2 lanternas no setor, vocês estão de sacanagem. Né? Outra parada, o Lanterna se aposentar, viado. Eu quero entender dessa forma, né? Eu acho que é a forma correta de se entender dentro da série. É que o Hal Jordan ele já previa uma situação dessa, em que a sua vida seria ceifada, e ele se precaveu, né? Ele se antecipou. Então essa cena aí que você tá vendo, essa cena, ela pra mim,
ela dá um sinal de que o Hal Jordan, ele sabia do seu fim, né? Ele sabia do seu fim e ele se antecipou quanto a esse fim, tá? Até porque não existe essa onda de o Hal Jordan ele vai se aposentar. Isso não existe, viado. Isso não existe, cara. Sei lá, deve ser uma parada muito específica. Se procurar, você vai achar dentro de um bueiro, escondido debaixo de uma pedra, tá ligado? Mas, tipo, não tem essa parada do Lanterna se aposentar. Essa parada não tem, tá ligado? Outro negócio bizonho que acontece. E aqui eu tô falando pra vocês não ver que eu não tô louco, eu não sou louco. Cara. Quando um candidato é escolhido pelos Guardiões, eles também recebem um anel, tá? Inclusive, o John Stewart recebeu, a Muller, né, que é a Lanterna Verde do Future State, ela recebeu, tá ligado? É uma versão com menos capacidade do anel principal dos Lanternas, mas eles recebem um anel. Tá? Por que o John Stewart não tem um anel dos Lanternas, tá ligado? Por que ele não tem um anel dado pelos Guardiões? Eu não sei explicar isso aí, viado. Isso aí eu nunca... E olha que eu gostei da construção feita no John Stewart nesse primeiro episódio, né? Exceto por um bloco de cena ali que é ridículo. Mas eu gostei da construção do John Stewart nesse primeiro episódio. Entretanto, a gente vê que tem várias lacunas, cara. Eu queria ver o âmbito arquiteto do John Stewart, que não foi trabalhado, mas a gente tem outras vazões ali que eu vou, quando eu entrar mais a fundo no episódio, vou mencionar. Mas assim, porra, o John Stewart não tem um anel, cara. Não tem nenhum protótipo do anel dado pelos Guardiões. E ele cita que é escolhido pelos Guardiões, tá ligado? E, porra, bicho, tem umas coisas nessa série, viado, que você não entende, viado. Por que é isso? O que é isso, viado? Eu tô ficando louco, cara. Ele tá esperando um anel de outro cara que, tipo, não tem aposentadoria. Eu tava esperando o cara morrer, viado, pra pegar o anel do cara. Mano, se você for escolhido pelos Guardiões, já era. Os caras vão te dar um anel, cara. Porque é os caras que projetam essa merda, viado. Então, já vou tirando esses elefantinhos da sala, tá? Esses elefantinhos pra gente falar só da série, dos aspectos que estão dentro da série. Outra parada. Eu vi a galera chiando. Não, porque o Hal Jordan fazia não sei quantas horas que ele tava sem o poder. E o alienígena cita que fazia 48 horas que ele não tinha recarregado o anel. Galera, lá nas histórias do passado a gente poderia até inferir algumas coisas aí. É por isso que eu não acho essa reclamação. Eu não acho que ela faz sentido, né? Porque no passado a gente tinha essas restrições dentro da capacidade e armazenamento do anel, né? 24 horas, 48 horas, porra, já era. Você já tava ferrado, você tinha que ficar recarregando o anel o tempo inteiro. Agora, a gente tem um pouco de espaço para trabalhar mais o poder do anel. Em que sentido? O anel não depende de ficar recarregando baseado no tempo, né? Se você não usar a capacidade do anel em sua completude, ele vai continuar lá com carga. Inclusive, existem alguns feitos extraordinários, muito pelo Hal Jordan, dele usar o anel descarregado, né? O texto não é claro de falar que o Hal Jordan usou o anel zerado, né? E recarregou o anel com a força de vontade, mas, pô, dá margem de interpretação. E ainda que não, a gente vê grandes feitos sendo usados com o anel com uma carga muito pequena, tá? Inclusive, o Hal Jordan já reforjou o seu anel com o poder da força de vontade. A própria Jessica Cruz já fez isso, acho que na animação do Contra os 5 Fatais, ela faz isso, ela reforja o seu anel com a força de vontade. A Jessica Cruz é atingida por um raio fatal, e sobrevive e se reconstrói, né? Eu vou dizer sobrevive, não vou dizer revive. Eu acredito que ela reviveu, porque você se atingido em cheio por um raio ômega, você tá morto. Então ela sobrevive e se reconstrói com energia ômega, usando o poder do anel do Lanterna Verde. Então a gente tem esses feitos extraordinários. Essa birra aí com o poder do anel depois de 48 horas, isso aí eu não entendo.
Bem, mas vamos voltar para a série, que é o que interessa, né? A gente começa com um artigo de luxo, que é a infância do Jon Stewart, né? Eu achei legal a interpretação do garotinho lá, eles assistindo o Hal Jordan na TV, admirando o Hal Jordan. Eu acho que vai ter uma quebra de expectativa em determinado ponto, né? Que a gente vai ver o Jon Stewart se decepcionar com o Hal Jordan, né? Eu acho que caminha para esse sentido em algum momento. Mas ainda há um respeito, ainda há, vamos dizer assim, uma demonstração durante todo o episódio de admiração do Jon Stewart para com o Hal Jordan, né? E não me incomodou a construção referida do pai, né? Dando tiro de pistola na cabeça do garoto, tá ligado? Com a maçã na cabeça, dando tiro de pistola na maçã, tá ligado? Isso não me incomodou, viu? Que a galera também ficou meio... Porra, esse pai aí tá meio psicopata, né? Eu acho que isso só reforça o comprometimento do Jon Stewart, que é um cara centrado, que é um cara, vamos dizer assim, até quase robótico nas novas reformulações aí, né, do Geoff Johns. A gente vê um Jon Stewart menos vocal, né, menos vocal no sentido... O Jon Stewart era bem ativista, né, era bem combativo, vamos dizer assim. E na reformulação a gente vê um Jon Stewart mais centrado, a gente vê um Jon Stewart mais cabeça. E eu acho que é essa a pegada que eles tentaram introduzir e adaptar com esse personagem nessa série, né. E aí, pô, é uma construção que pra mim funcionou. Combina com o caráter do personagem, respeita o personagem e, vamos dizer assim, propõe à trama um gancho muito legal, né? É um primeiro episódio só do Jon Stewart, né? A gente vê ele sendo treinado, a gente vê ele crescendo, a gente vê as motivações que o acompanham, a gente vê os seus anseios, os seus temores, né? E a gente vê um pouquinho das expertises do Jon Stewart, né? Quando ele usa o plástico bolha, né? Pra se defender da queda, que aquilo ali é bizarro também, né? O Hal Jordan jogar o cara do penhasco. Mas tudo bem. O Hal Jordan também, nesse primeiro bloco, não me incomodou, tá? Nesse primeiro bloco eu digo até a cena do bar, tá? Nesse primeiro bloco não me incomodou. É confiante, tem um pouco de sarcasmo e cinismo, porque hoje em dia, o roteiro hoje em dia, sempre tem que ter isso, é uma desgraça dentro do roteiro, mas eu acho que não se excedeu, eu acho que foi muito tranquilo a dosagem de cinismo para esse personagem, tá? Ele é muito confiante, ele tá com a bomba nuclear dentro do dedo, viado, porra. É óbvio que o cara vai ser marrento, viado. É óbvio que o cara vai ser um desgraçado, tá ligado? Mas existe alguns gaps na sua personalidade. E aí eu atribuo isso. Isso aqui é uma régua de expectativa minha, tá? Não é o que vai acontecer. Eu atribuo isso a, vamos dizer assim, um possível caminho para o Crepúsculo Esmeralda, para o Espectro, de alguma forma. Eu atribuo a possessão do Parallax ou algo desse gênero, tá? Eu atribuo isso a esses trechos que são feitos dos quadrinhos e que podem ser adaptados aqui. Então eu consigo passar um paninho aí nessa personalidade do Hal Jordan, mais incisiva, em fustigar, né? Mas assim, não atrapalhou pra mim, não atrapalhou, eu não me senti incomodado, tá ligado? Enquanto eu assisti a série, né? A gente vai ter aí a chamada de backup, né? Que vai dar o start da trama, né? Vai fazer a gente sair desse trecho de conhecer o personagem Jon Stewart para o trecho de desenvolvimento dele, né? Quando vai chover no Nebraska, né? Nebraska, né? Não sei, porra, não me lembro mais. E aí eles vão até lá, né? O Jon Stewart tem que ir de avião, enquanto o cara vai lá voando. E caramba, é um visual muito legal que é atribuído àquele pedaço, tá? É um visual meio Jack Reacher, né? Então é familiar. E quando a gente chega lá, a gente tem alguns conflitos, né? O personagem da xerife, eu acho que falta para essa atriz o carisma necessário para que ela seja impactante nesse papel. Mas os demais conseguem acertar e acertar muito, tá? Cara, essa cena da investigação, né?
que o Hal Jordan instiga o Jon Stewart a fazer uma remontagem da cena do que aconteceu ali é muito legal, né? E evoca aí os tiroteios, né? Os tiroteios de escola e os tiroteios nessas regiões onde o armamento é liberado, né? Ou, melhor dizendo, onde não é liberado, porque geralmente acontece nas regiões onde é restringido o porte, né? Então é um tiro que sai pela culatra na crítica social solda que a série tenta fazer em vários momentos, tá? Mas é uma realidade dessas regiões. É uma realidade dessas regiões e eu acho que retratá-las não fere o status quo, tá? E aí a gente tem as desconfianças sobre um ataque alienígena feitas pelo Hal Jordan. Isso é muito legal porque o Hal Jordan realmente ele tem esse quê do sexto sentido, tá ligado? Quando ele encarna numa parada, ele vai até o fim, né? Ele tem essa questão da intuição que eles mencionam dentro da série. Aí a gente vem para o desenvolvimento na cena do bar, que é o ladeira abaixo. Começa o ladeira abaixo aí. Na série de HQs dos Lanternas, isso desde as mais antigas, tá? Desde a mais antiga, pré e pós-crise, a gente vê que esse debate da jurisdição dos Lanternas com a jurisdição da Terra, ela é um debate que se bica. Eu acho esse debate muito legal. Só que aqui é apresentado de uma forma muito ridícula. Muito ridícula, porque o Hal Jordan, se ele quer fazer uma parada, ele abre um buraco na parede e ele entra no lugar que ele quer, tá ligado? Se ele acha que fulano tá dentro da jurisdição dele, ou que ele tá tentando impedir uma ameaça, uma catástrofe, ele vai lá e ele faz, tá ligado? E ele tá nem aí. Ele desobedece até os guardiões de Oa, tá ligado? Ele desobedece os guardiões. Então, o que é um juiz da terra perto dos caras do cabeção, tá ligado? Não são nada. Não são nada. Então, pra mim, é muito patético que o Hal Jordan tenha que arrumar uma confusão, uma briga num bar pra ver um presidiário, tá ligado? Pra ver um alienígena. Inclusive, confirmado que é um alienígena. Tá ligado? Então, que merda de cena é essa com a juíza, cara? Que merda de cena é essa dele brigando num bar, mano? Tá, pra mim é ridículo. Isso me incomodou. Tá ligado? E a outra cena que deriva da cena do bar também, né? Que é a cena do Jon Stewart tendo um coito com a moça casada, né? E eu gosto de caçada. Do que eu acompanhei de Jon Stewart, é um cara extremamente reservado, né? E isso combina muito com a personalidade robótica dele. Em muitos casos, né? Robótica, eu digo, compenetrado na missão. É um cara tão envolvido na missão que essa questão dos relacionamentos humanos fica um pouco mais apagadas dentro da sua história, né? Tanto que ele é um personagem até que geralmente tímido em relação às outras personagens, né? Tanto as suas versões anteriores como as mais recentes, como por exemplo as mensagens que têm saído em que ele se envolve novamente com a Shaera, né? Em que eles ficam presos lá no armarinho e ele fica todo timidozinho e depois convida ela para sair. E as relações do Jon Stewart se desenvolvem dessa forma. É de uma forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais conservadoras do que, por exemplo, a do próprio Hal Jordan, que é um desgraçado que sai comendo até um pedaço de pano se ele tiver um buraco, tá ligado? Então eu acho que se equivocou em retratar o Jon Stewart como comedor de casado. E essa é a minha crítica na construção do personagem. Esse bloco da personalidade do Jon Stewart, eu acho que é um equívoco. É um equívoco e que mais pra frente, né, quando a gente vai estar lá no antro dos rednecks, esse equívoco se intensifica, cara. E fica uma parada grotesca, nojenta dentro da personalidade desse personagem. Tá ligado? E por falar nos rednecks, né, essa cena da juíza que deriva da cena do bar, ela se torna ainda mais ridícula por conta da chantagem dos rednecks, tá ligado? Quando ele vai lá pra milícia, lá no meio do nada, que é uma coisa real, né? Então,
Porra, os cara que tá se doendo. Infelizmente, essa é a minha visão, tá? Vocês tão maluco, viado. Esses caras fazem essas merda, mano. Esses caras fazem essa merda. E eu cito de exemplo a própria região que eu vivo. Existem famílias na região onde eu habito que mandam e desmandam no lugar, tá ligado? Agora, o que pra mim é um equívoco dentro dessa conjuntura, né? Que aquela cena dele montando um abridor de garrafa é uma merda. Com toda sinceridade. É uma merda. Eu achei uma bosta, tá? Mas, pô, eles vão se relacionando, vão desenvolvendo uma ameaça, né? Teve a vai ter a interrogação do suspeito. Eles vão se desenvolvendo ali, vai começar a falar com os redneck, que os caras tá com medo de alienígena, de invasão alienígena. Aí a fatídica cena do churrasquinho, que tem um diálogo muito legal, mas que bota os pés pelas mãos quando começa a falar de colonialismo. Meu irmão, tu acha que um coroné, ele tá pouco se ferrando para colonialismo, para fazer análise social do Brasil colônia Eu achei isso um pé na jaca bizonho, cara. E isso tudo acontece por conta da cena do bar, tá vendo? Tipo, é uma decisão errada, na minha visão, que ela vai progredindo pra umas paradas bem vexatórias, cara. Mas a série, pra mim, retoma o fôlego quando a gente volta pra questão, vamos dizer assim, do interrogatório, né? E esse diálogo do interrogatório, ele gera algumas polêmicas, né? Harry Potter, Barack Obama, pra mim não me incomodou. Foi bem normal, bem tranquilo. Ele utilizou um estereótipo de uma região específica pra confrontar o inimigo, e aí você pode, pô, mergulhar aí nas suas teorias de guerra cultural. Eu não tô aqui pra isso, pra mergulhar nisso, mas é uma realidade dessa conjuntura. Chega lá, tu, latino, e vai dar uma de engraçadinho lá pra tu ver se não vai tomar uma dessa na cara. Tu vai tomar, cara. Então, vocês têm que parar de montar uma realidade dentro da cabeça de vocês, onde o mundo é perfeito e todo mundo anda de mãos dadas, birulebe, ao som de Imaginary Peoples, tá ligado? Vocês têm que parar com isso, porque essas merdas acontecem, e lá acontecem muito mais, tanto que boa parte das guerras sociais e das guerras raciais que acontecem aqui nesse país, no Brasil, é importado lá desses arrombados de lá dos Estados Unidos, né? Vocês sabem disso, tá ligado? Então, falar sobre isso lá é, porra, pisar chovendo molhado, tá ligado? Chovendo molhado. O único equívoco que eu acho dentro da fala do interrogatório é a questão da pauta ambientalista. O cara tá se ferrando pra pauta ambientalista, principalmente alienígena, tá ligado? Principalmente alienígena. E isso, quando ele começa a falar de pauta ambientalista, me tirou daquele diálogo, me tirou daquele momento, porque é uma coisa que tá falando de fora da série, não tá falando de dentro da série. Mas esse trecho do interrogatório é muito legal, né? Eu só esperava que o alienígena ele fosse, vamos dizer assim, ele tivesse medo do Hal Jordan, né? Porque o Hal Jordan já tá há um tempo aí na estrada e o Hal Jordan impõe respeito onde ele passa, tá? Impõe respeito onde ele passa. E aí a gente caminha pra outra polêmica, né? Que é a polêmica final, que é a morte do Hal Jordan, né? E que pode ser muitas coisas, né? É o primeiro episódio, rapaziada. Embora esse episódio pra mim tenha sido uma nota 6, ele pode escalar de nota se ao decorrer dos episódios a gente tenha mais elementos que expliquem boa parte dos, vamos dizer assim, dos buracos que acontecem dentro desse primeiro episódio, que visa instigar o telespectador a ver mais. Eu não fiquei tão instigado, eu confesso, não fiquei tão instigado, mas ainda quero ver a resolução que vão dar para essa morte do Hal Jordan, e também quero ver se eles vão ter a pachorra, né, porque o Hal Jordan tava sem o anel, de manter essa história sem o poder do anel do Lanterna Verde. Só o cara andando na rua, andando de carro, passeando de moto. É um Rebel Ridge, é um Jack Reacher fundido com
alguns farelozinhos sobrenatural, tá ligado? Então, pra mim, isso é um desperdício de um universo que é muito maior, que pode construir, vamos dizer assim, uma base de world build muito forte e que os caras tá desperdiçando com os malucos andando de moto na rua, tá ligado? Isso pra mim é uma bosta, tá ligado? Mas ainda assim, porra, vamos esperar pra ver. Vamos esperar pra ver. Eu vou esperar pra ver. Daí no terceiro episódio, aí eu já vou começar a cagar na mão e jogar no ventilador, viado. Tá ligado? É isso aí, rapaz. Se você assistiu, diz aí o que você achou nos comentários desse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado do meu visual aconchegante. E eu te vejo na próxima, tá? Um beijo na sua boca e até a próxima incursão aqui da Terra 3.